Fala turma, Matheus Doval, psicólogo e logoterapeuta. Seja bem-vindo ao terceiro episódio das reflexões contemporâneas da obra Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Primeira temática que eu queria trazer para esse capítulo é sobre a fome, no trecho do texto que ele fala sobre a fome no campo de concentração. Então, trazendo para o mundo atual, quanto que é importante a gente pensar nas políticas públicas como um meio também, como uma forma de saúde mental, porque impacta diretamente a vida psíquica nossa quando a gente pensa, quando a gente vivencia a nossa sociedade. Então, quanto que é importante se pensar na própria saúde pública, na própria condição sócio-histórica nossa, para que a gente minimamente se compreenda a saúde mental. Analisar um sujeito na sua singularidade implica necessariamente analisar o que ele está fazendo da vida dele, quais são as oportunidades que ele tem, quais são os lugares que ele frequenta, qual é o tipo de comida realmente que ele come, quais são as necessidades básicas, pensando no campo biológico da coisa, que ele está vivenciando. E quanto que esse anímico, quanto que esse corpo, quanto que essa necessidade também não impacta diretamente naquilo que ele entende de si próprio. Agora eu vou falar sobre a sexualidade, esse curto texto que o Frankl deixou, Muitas vezes eles não pensavam ali no ato sexual em si, a vivência sexual, porque realmente estava tentando sobreviver àquela experiência do campo. E quanto que isso também é uma realidade para nós atualmente, onde a gente está tentando sobreviver também no ponto de vista mundano, tentando dar conta de tudo, que a sexualidade também é deixada de lado. Após, na ausência de sentimentos, onde ele está indo ali para a estação e tudo mais, com o trem, e aí ele quer ver, passando ali pela cidade dele, ele quer ver onde ele morava, quais eram os lugares que ele frequentava e tudo mais, e não conseguia ver direito porque tinha muita gente e tudo mais. Aí vale a reflexão para a gente, onde a gente precisa mergulhar nas nossas raízes profundas, ver, sentir aquilo que um dia a gente já foi, para que então a gente consiga ter força, ânimo, disposição para dar conta da vida atual, daquele chamado de agora para a vida. E para isso a gente precisa se lembrar de quem somos, para que então a gente consiga responder de forma genuína e autêntica, verdadeira, transparente, honesta, daquilo que a gente está sendo convocado nesse momento, porque sabemos aí da nossa historicidade. Colocando sobre o texto Religião e Política, qual o Frankl descreve que pela vivência primitiva ali, a cultura, pensar em elementos que excedem esse modo primitivo de ser, se torna algo abandonado mesmo, onde os assuntos que mais ecoavam sobre a política e sobre a religiosidade. A política eles colocavam devido à situação de guerra e tudo mais, boatos e afins, quanto que a gente pode levar isso hoje, pensando em ano eleitoral aí, quanto que na medida que a gente se concentra só naquilo, nos governantes, nos candidatos de um modo geral, quanto a gente também acaba se empobrecendo, não ouvindo uma boa música, não contemplando um cinema, artes de um modo geral, quanto que isso vai atrofiando a nossa capacidade de pensar, quanto que a gente vai se tornando refém daquilo que é um falatório do próprio mundo, onde se a gente se concentrar em apenas esse movimento político, a gente acaba se esquecendo de tudo aquilo que a vida pode ser, pode ter enquanto proposta, seja ela vivencial, no esporte, afins, ou literária, cultural, enfim, aquilo que pode ser a vida, apesar do enredo que está acontecendo, E falando da religião especificamente, quanto que ela também pode preservar a vida. Existem muitos estudos aí, principalmente em hospitais, em pessoas que têm a sua fé ali, quanto que a própria fé
também é um mecanismo de defesa. Quanto que a vivência religiosa, espiritualista, pode de alguma forma fazer com que o paciente se sinta mais fortificado para enfrentar aquela angústia que a própria condição ali do momento está proporcionando a ele, né? A vivência religiosa pode ser um combustível aí para que ele consiga passar por esse momento de dificuldade. Pelo próximo texto, a fuga para dentro de si, aqui a gente, o Frankl coloca que a vivência que a gente tem cultural, a vivência intelectual, a vivência espiritual mesmo, esse espiritual tem a ver com aquilo que é próprio de um ser não adoecido, né, da instância noética que a logoterapia coloca. Aqui ele narra uma história, quando eles estavam marchando lá, passando pelo frio, passando pela própria desconforto mesmo biológico, né? E aí um companheiro sussurra, né? Fala, nossa, se as nossas esposas vissem a gente desse jeito, o que será que elas pensariam de nós? E aí o Frankl se lembra, vê a esposa dele ali, né? Aí vai de encontro com aquilo que a gente pensou anteriormente, quanto que as nossas memórias continuam preservadas dentro de nós e quanto que ela de alguma forma pode preservar a vida, na medida que a gente vivencia uma crueldade, vivencia uma experiência de dor e sofrimento no momento presente, e para conseguir dar conta de lidar com aquela situação, a gente pode recorrer ao passado, pode recorrer àquilo que a gente vivenciou anteriormente. E aqui ele está colocando a fruto de exemplo a esposa, né? A vivência amorosa que ele teve com ela. Mas pensando na nossa vida, aquilo que é próprio de cada um que está assistindo, quais são as imagens, quais são as vivências que você já teve na vida e que isso pode te dar ânimo, pode te dar energia, pode te dar força para você conseguir se manter em pé, conseguir fazer a tua missão ali, responder de forma adequada ao chamado da resistência do espírito para agora, da força humana que a gente tem de, apesar de tudo, apesar do sofrimento externo, a gente pode se reconectar com aquilo que é interno nosso, com as nossas vivências, com os nossos valores, com as nossas posições diante da vida, com aquilo que a gente tem de herança do que é nosso, da nossa história, da nossa própria vida e dos nossos acontecimentos que nos fortificam para dizer sim à vida, apesar de tudo. Pelo texto Quando Nada Mais Resta, eu gostaria de ler um trecho que se conecta com aquilo que a gente havia pensado ainda há pouco, sobre a nossa história e as vivências que a gente teve. Aqui, especificamente, a gente vai falar sobre o propriamente humano, aquilo que é o amor enquanto essência. Então, só contextualizando, né, o Frankl estava passando por uma situação X, né, caminhando e tudo mais, e aí o corpo físico estava tão cansado, pedindo ali para descansar, só que ele não podia devido às agressões que ia sofrer e tudo mais, né, perigo até de morte, e aí ele cria um diálogo com a esposa, e a esposa responde. Então se tem um diálogo real, uma vivência real daquilo que ele já vivenciou um dia, e ele traz essa lembrança para o agora. Pensando no que é mundo, né? O mundo é tudo aquilo que a gente vai interiorizar e a partir disso a gente toma como real. Olha como ele descreve o que é o amor. Ele coloca, né, que ele não precisaria saber se a esposa dele estava viva ou morta, e sim aquela memória, aquele diálogo verdadeiro que ele estava tendo naquele momento. O amor pouco tem a ver com a existência física da pessoa. Ela está ligado a tal ponto da essência espiritual da pessoa amada, a seu ser assim, nas palavras dos filósofos, que a sua presença e seu estar aqui comigo podem ser reais sem uma existência física em si, independentemente
do seu estar com vida. Olha que bonito isso, né? Não é apenas um sentimento a nível biológico, a nível psíquico, e sim uma entrega verdadeira, aonde a pessoa que consegue amar a outra se preserva a vida através dessa vivência genuína, real, que se tem com a pessoa que ama. Isso pode devolver a vida e também preservá-la nos momentos de dificuldade e também nos momentos de felicidade, onde as memórias, as vivências, a congruência afetiva entre um e outro é tão verdadeiro que se preserva a própria vida, de um ponto de vista até biológico. Agora, passando pelo texto da meditação na vala, a reflexão, também se coloca sobre o passado, mas o que os prisioneiros geralmente se lembram das coisas mais simples que acontecem na vida do cotidiano, o que nos dá um alerta para a nossa vivência atual. Como que a gente está contemplando aquilo que é natural de se acontecer no nosso dia a dia, as pequenas belezas, sabe? Seja um abraço do filho, seja um pôr do sol, a lua, seja um obrigado, seja um café, um pão que você vai comprar na padaria. Como que a gente pode viver a nossa vida conscientemente das coisas? Passar por a experiência de estar vivendo de uma forma plena de consciência. Contemplar aquilo que pode ser uma beleza até então não percebida, em atos simples, que a gente só se dá conta quando aquilo se esvainece, quando aquilo fica na memória. A gente se dá conta quando a gente está triste dessas memórias que a gente vivencia todo dia, né? Todo dia a gente tem a possibilidade única, bebendo dessa fonte rica que é a própria existência. Vivência corriqueira, aonde aquilo pode dar um arco-íris para a vida, pode fazer com que a vida se torne mais possível de ser vivida, através de atitudes simples, de gestos simples, que a gente precisa se reconectar com a gente mesmo, para que a gente consiga olhar detalhe por detalhe da vida que se manifesta agora, e basta a gente ter os nossos olhos atentos, a nossa percepção viva, para que a gente possa cada vez mais conseguir contemplar aquilo que pode ser belo.